Senhor, quão maravilhoso é o seu nome. E quão maravilhoso, ó Pai, estar em sua casa, estar em sua presença. Na presença do Senhor, ó Pai, até a tristeza salta de alegria. Como é bom, ó Pai, estar aqui, poder ouvir a sua voz. Como é bom poder estarmos aqui reunidos, ó Pai, em sua presença, sentindo o teu toque sobrenatural. Ah, Pai, vidas hoje estão sendo derramadas aos seus pés. Várias pessoas agora, Pai, aqui conosco em casa, estão derramando os seus corações, estão se apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu preciso, eu necessito, ó Pai. Ah, Senhor, há uma geração sedenta, há uma geração faminta pela Tua presença, pela Tua palavra. O Senhor diz com promessa que faria sim, ó Pai, o povo ter fome e sede, não de comida, não de alimento físico apenas, mas da Sua palavra. Ai, nós precisamos muito ouvir a Sua voz, nós necessitamos ouvir o recado, a direção certa. Ah, quantas pessoas andam perdidas neste mundo, distraída, Pai, por muitas coisas, mas aqui, ó Pai, diante do Teu altar, diante da Sua presença, corações, ó Pai, são quebrantados, pedidos de ajuda, pedidos de socorro são elevados aos céus. Ah, Senhor, olha para esta nação, olha para esta geração, e como o salmista declarou: deixa-nos ser a geração santa, a geração que Te busca, a geração que Te adora, a geração, ó Pai, que não apenas canta uma canção, um hino, mas com as suas atitudes dizem: maravilhoso é o nome do Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, é aquele que me guarda, aquele que me livra, aquele que me protege, aquele que me abençoa. Ah, Senhor Deus, vem de encontro aos nossos corações, vem de encontro, ó Pai, à nossa vida. Tens liberdade aqui, ó Deus, para ministrar, para falar conosco a Tua preciosa e poderosa palavra. Aleluia, aleluias. Se você pode, coloque as mãos para o seu coração, aí em casa, onde você está agora. Ah, você pode também fechar os seus olhos, você pode colocar as mãos para o seu coração. Há uma certeza de que Deus está agora olhando para você, de que a mão de Deus está agora tocando a sua vida. Eu não sei aonde você está, não sei como você se encontra. Quem sabe nós podemos muito facilmente maquiar emoções e sentimentos, mas na presença do maravilhoso nome de Jesus, se desfaça agora de qualquer máscara, se desfaça agora de qualquer título e posição que você tenha, e se coloque, se apresente nele com sinceridade de coração, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Até você que diz: eu duvido da existência de um ser superior, de alguém que rege todo o universo, mas ainda assim no seu coração há um desejo pela eternidade. Como o escritor Eclesiastes diz que Deus derramou nos nossos corações a eternidade. Há um desejo em conhecer o Senhor, há uma fome, há uma sede por buscar o conhecimento de Deus, e Deus está te instigando agora. Deus está agora ao seu lado. Se você o chamar, se você falar: Senhor, eu quero Te conhecer hoje, Senhor, eu preciso ouvir a Sua voz hoje. Eu nunca ouvi, eu nunca escutei, eu nunca entendi, eu nunca compreendi. Eu ouço os outros falarem do Senhor, mas eu não o conheço. Eu não sei qual é este maravilhoso nome que eles cantam. Eu não sei quem é Jesus, eu não sei quem é o Senhor Deus, eu não sei quem é o Espírito Santo. Então me faça conhecer hoje. Peça para Ele se manifestar na sua vida, peça para Ele lhe visitar. É só você pedir, é só você chamar por Ele. Isso, com as suas palavras, diga: Senhor, me faça conhecedor da Sua graça, da Sua misericórdia. Como diz os Salmos, ó Pai, ah, Senhor, o salmista dizendo que o Senhor nos faça conhecer a Sua misericórdia e nos conceda a salvação. Ah, vem com a Sua misericórdia, vem com a Sua graça, ó Pai. É a nossa oração mais sincera hoje. Queremos conhecer o nome sobre todos os nomes. Queremos conhecer o nome mais belo e mais formoso que existe. O nome de Jesus. Aleluias. Pai, obrigado por este momento de adoração e de louvor na sua casa e na
sua presença. Pai, aqui estamos, apresentando a Ti os nossos corações e pedimos mais uma vez, tens liberdade para falar ao nosso coração tudo aquilo que nós devemos, que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa tarde, boa noite. É 6 horas, tá claro ainda. Boa tarde, então. Pode se assentar os que estão aqui. Você de casa, tome assento. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal do louvor. Deus abençoe. Deixa eu me apresentar aqui já. Eu sou o pastor Luiz Felipe e Deus nos deu essa missão hoje, trazer uma palavra com muita alegria. Eu falo aqui aos presentes, pastor Gilson, pastor Rafael, com muita alegria recebi esse convite e com muita alegria venho aqui transmitir o recado de Deus e eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Desde que começou esse programa, às 4 horas da tarde, Deus já tem operado, já tem falado conosco, já tem nos abençoado e eu tenho certeza que vai fazer ainda mais em nossas vidas, hoje e a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Você tem a sua Bíblia? Abra lá em Ezequiel, o capítulo 19. Ezequiel 19. Deixa eu dar uma apresentação antes, e não é puxar a sardinha para o lado, mas eu lembro que, isso tem anos, irmãos, eu iniciei com o pastor Gilson nessa igreja, o Zé Loureiro, em 2009, o pastor era pastor aqui na igreja, e eu era um dos obreiros, não era nada, vamos dizer assim, né, nem evangelista, nem obreiro, era o quebra-galho, né? Não sei se o pastor vai lembrar, né? Tinha os ministérios dos jovens aqui, e aí tinha um ministério específico que era o quebra-galho. O que o quebra-galho faz? Faz de tudo um pouco, né? O que tem para fazer, vai lá e faz. Carregar caixa, varrer, limpar, aí, enfim, a gente fazia de tudo um pouco. E eu lembro que quando eu ficava aqui na igreja, eu tinha uma sede de ficar na igreja. Até eu vou contar aqui um testemunho, né? Eu lembro que eu gazeei a aula para ficar na igreja. Olha as ideias, né? As ideias, gazeei a aula, o pastor deu a bronca, ficou bravo comigo, falou assim, vai para casa, contar para o seu pai, para sua mãe, que você gazeou a aula, que não era para gazear a aula. Faltou um emprego, outro rapaz que ajudava, ele faltou o curso para ficar na igreja, irmão, só as ideias, para ficar na igreja. Não era outra coisa, não era para ir para o parque, para o shopping, era para ficar aqui na igreja. A gente gazeou a aula, eu gazeei a aula, a gente matou a aula, ele matou o trabalho, a gente ficou aqui o dia inteiro, e o pastor nem desconfiou, né? O pastor, puxa, que legal, né? O pessoal está ajudando aí e tal. Aí chegou, era 4 horas da tarde assim, começou a chover forte. Aí o pastor sumiu. E aí depois ele voltou com a cara bem feia, bem fechada. Aí ele falou assim, vou conversar com vocês dois lá no cantinho. Aí você já tem, né, a noção do que vai acontecer, né? E o que essa conversa no cantinho com o pastor, né? Chamar no canto para conversar. Ele deu uma bronca, irmãos. Mas no espírito, no amor. E fala, ele tá aqui presente, né? Pastor, amo de coração, meu pai na fé. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, vocês não podiam ter feito isso. E aí a frase é, pastor, mas eu queria ficar na igreja. Queria ficar na igreja. Queria estar na igreja. Não queria estar em outro lugar que não fosse na igreja. Eu lembro que no colégio, 3º ano, estava já terminando o ensino médio. Falei, pastor, vou largar o ensino. Vou largar o colégio, 3º ano, metade do ano. Eu ia largar o ensino para ficar na igreja. Fazer a obra, ficar o dia inteiro na igreja. O pastor disse, irmão, o que você tem na cabeça? Falta tão pouco para você acabar. Termina logo esse negócio. E aí naquele dia o chefe desse rapaz ligou, o menino ligou para o pai. O menino não veio trabalhar. Era um curso que ele tinha, não veio. E aí o pai disse, não sei onde que ele possa estar, acho que está na igreja. Pelo horário de tarde, acho que a gente ficava na igreja. E aí ligaram aqui para o pastor, eles estão aqui desde cedo. Mas o que aconteceu? Aí, mentira, vamos dizer assim, tem perna curta. Não que a gente mentiu, na verdade a gente omitiu, né? Estou aqui camuflando o erro. Mas por que eu falo disso? Porque eu tinha uma vontade de me encontrar, de ter um grupo, de pertencer a algo. E conversando com algumas pessoas, alguns jovens, eu percebo essa carência de pertencimento, de querer fazer parte de algum grupo. Né? Por exemplo, né, não só os meninos, mas as meninas também, gostam de futebol e tudo mais. A gente gosta de vestir a camisa do clube, gosta quando o clube ganha, dá uma sensação de faço parte de algo maior, algo grande. O jogador nem conhece você, não conhece a gente, né, caso e caso, mas o jogador, o presidente do clube não sabe nem quem é o torcedor dele. Mas o torcedor vai lá, paga o ingresso, vai lá e assiste, vai lá, veste a camisa, paga aquela camisa cara, porque ele quer fazer parte daquilo. Não é errado, gosto muito de futebol. E aí eu volto no passado,
Eu lembro que eu não me encaixava em nenhum grupo no colégio. Irmãos, hoje, pela graça, graças a Deus, a aliança na mão esquerda, a pessoa responsável por isso deu uma melhoradinha no shape. Mas misericórdia, irmão. Misericórdia, anos atrás. E aí eu falo, Deus deu a palavra para minha esposa, que assim, ó, ande por fé, não por vista, senão você não vai casar. Aí ela olhou para mim e falou, é fé, 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 fé. Aí Deus foi lá e fez a obra. Mas eu queria pertencer a um grupo, queria fazer parte de um grupo, não me encaixava em algum grupo. E eu vejo que muitos jovens querem isso não é errado. Nós queremos nos encontrar na vida, nós queremos chegar em algum lugar. Nosso alvo como cristão é o céu, mas vivemos na terra. Vivemos nesse mundo e temos missões nesse mundo. E aí vem essa palavra de Ezequiel 19, eu não posso me estender muito, irmãos, a gente se empolga, a gente vai longe. Mas Ezequiel capítulo 19, versículo 1, eu vou ler direto, aí fica até mais fácil a explicação. Eu vou ler do 1 ao 6, aí a gente fica no texto principal, mas guarda essa palavra com carinho no seu coração. Ezequiel 19, do 1 ao 6. E tu, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Não é uma mensagem fácil de dar, mas é uma lamentação, uma tristeza aqui do profeta. E diz, quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, deitada criou os seus filhotes, no meio dos leãozinhos. E fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado, e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens. Diga graças a Deus. Amigos, guarde muito essa palavra, principalmente o versículo 6. Eu falei tudo o que eu falei com um propósito. A gente quer nos encontrar. A gente quer achar um grupo ao qual nós possamos pertencer, fazer parte daquilo. Essa leoa, claro que o tempo não permite, até a questão histórica do texto, fala de 2 reis que foram levados, esses 2 filhotes, esses 2 reis aqui foram levados cativos, um deles morreu, foi morto, e outro morreu jovem, e outro morreu de velhice na prisão. Mas aqui o tempo não permite. Mas aqueles leõezinhos foram impulsionados pela mãe leoa, que significa Israel. E ela é levada a ser um leão, a fazer o que tem que ser feito. E aí quando um é arrebatado, foi levado, sequestrado, ela pega um outro e coloca ele no meio dos leões. Aí diz o versículo 6, e este andando continuamente no meio dos leões, passa então a ser um leãozinho. E aí eu olho para essa palavra e eu vejo muito dos jovens hoje. Qual meio que nós estamos andando continuamente? Qual grupo de pessoas que nós fazemos parte? Qual perfis da rede social que nós seguimos? Porque isso vai influenciar muito, mas muito o nosso perfil e até mesmo o nosso caráter. Tem muita gente boa que é má influenciada. Tem muita gente com mente fraca, irmãos, que qualquer vento de doutrina, como a palavra diz, ou qualquer indicação, qualquer segmento, qualquer movimento, qualquer onda, a pessoa é facilmente levada, a pessoa é facilmente conduzida. Isso é um perigo para a nossa juventude. E falo com os pais, e com os jovens principalmente, mas também com os pais, que nós precisamos estar atentos a qual grupo os nossos filhos, os nossos jovens estão participando. As redes sociais. Irmãos, assisti hoje com minha esposa um vídeo de um biólogo, um professor e tudo mais. Ele falava da capacidade que as redes sociais têm de obter informações ao nosso respeito. Elas conseguem ter informações muito rápidas daquilo que nós somos, daquilo que nós clicamos, do que nós gostamos, postamos, compartilhamos. E não é só a rede social azulzinha, não. Não é só aquela da fotinho, não. Mas tem outras redes sociais. Por exemplo, maioria mesmo tem o WhatsApp. Também é uma rede social, e através do WhatsApp, esses grupos conseguem algumas informações, conseguem listar até o que nós compartilhamos e gostamos e sentimos e tudo mais. Então, estejamos atentos a qual grupo nós estamos participando. Podemos levantar uma bandeira, né, e eu tenho cuidado de falar disso, levantar uma bandeira, eu sou cristão,
Mas às vezes o nosso comportamento ou o meio que nós estamos inseridos não condiz ou não diz respeito a sermos quem realmente nós somos ou dizemos ser. Seguimos algumas páginas, seguimos alguns perfis, seguimos alguns famosos. Que, irmãos, misericórdia, cada postagem, cada coisa, cada texto que comento. E aí eu lembro que quando Deus deu essa palavra tempo atrás, até preguei na igreja parte dela, deixa aqui o Ezequiel, vamos lá para 1 Coríntios, o pastor Rafael pregou isso aqui semana passada, 1 Coríntios 15, 33. Eu falava com a igreja que eu fiz um filtro, já tem muito filtro para fazer nas redes sociais, entendo quem não tem rede social, respeito a posição da pessoa, tem jovem que não tem. Eu lembro uma vez quando perguntaram para mim qual que era a rede social, eu falei, olha, eu não sou muito disso não sabia mexer. Tinha o Orkut, aí mataram o Orkut. Aí mataram, irmão, faleceu, acabou, só tinha aquilo lá. E o Messenger, né? Quem lembra do Messenger? Opa, só os dinossauros levantando a mão. Tinha um Messenger, aí vibrava a telinha. Quando alguém entrava, né? A esposa entrava, entrou, tá online, os olhinhos brilhavam, irmãos. Aí mudou o negócio, né? Nada contra a rede social. Respeito quem tem e respeito quem não tem. Entendo muito perfeitamente quem tem, quem não tem, quem optou por não ter. Mas aqui em 1 Carta aos Coríntios 15, 33, falando com os que têm, e agora eu peço a sua permissão para entrar num assunto muito delicado. 1 Carta aos Coríntios 15, 33, bem famoso, creio que todo mundo conhece o texto. O apóstolo Paulo escreve assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O pastor Rafael pregava sábado passado sobre o fundamento, o costume, a essência do cristianismo, a essência de ser cristão, de ser de Deus, de valorizar aquilo que Deus nos dá, sem nos corromper. E aqui eu entro na questão agora das más conversações e da corrupção. O que é corrupção? É algo que destrói. Corromper é destruir, é anular, é cancelar. E aí o texto diz, o que traz essa destruição? É justamente uma má conversa, uma má ação, uma má atitude, uma má influência. E tem muita gente se perdendo por essas más conversações, essas más decisões, essas más escolhas, essas más palavras. Como falei, peço permissão para falar desse assunto muito delicado. Creio que todo mundo está sabendo, né, esse mês de setembro é chamado de Setembro Amarelo. Por qual motivo? Porque, infelizmente, esse assunto precisa ser dito, precisa ser falado com mais frequência. E, claro, com todo cuidado, precisamos falar disso. Há uma regra na mídia que não é para se notificar ou dar notícia, ou ibope para quem tira a própria vida. Mas de vez em quando você vê ou ouve falar de um famoso que tirou a vida, aí vem a notícia e mostra, claro, não mostra como, não mostra a cena, a foto, o vídeo, que não pode, mas vem à tona a notícia. E muitos jovens, estima-se que a pesquisa, falha a memória de 2016, 2018, 800 mil pessoas de entre 15 a 29 anos tiraram a própria vida. E por quê? Eu ouvi um filósofo uma vez falando, um professor, ele falou assim, os motivos de tirar a própria vida são multifatoriais. São a escala, a contagem de itens que leva a pessoa a tirar a própria vida, ela é enorme. Então não dá para dizer, não, ele só tirou a própria vida, se matou, se suicidou, por causa que rompeu com a namorada, com o namorado. Não posso só catalogar dessa forma. Existem vários fatores que fazem com que o jovem pense em tirar a própria vida. E aí, como falei, pedi sua permissão para entrar nesse assunto, e qualquer coisa você ora por mim, mas tem muitas séries, muitos filmes que vão começar a manipular os nossos sentimentos, as nossas emoções acerca desse assunto, que vale a pena você largar tudo, que vale a pena você desistir, que vale a pena você fazer o que Satanás, os demônios já estão plantando no seu coração, na sua mente. Caso lá que teve em São Paulo, aqueles 2 que entraram atirando, não, massacre. Entrar naquela escola, pense o trauma que aquelas crianças, aqueles adolescentes que sobreviveram, muitos não queriam nem voltar no dia seguinte, semana seguinte, um mês seguinte para o colégio, porque a cena estava na cabeça ainda. São vários os motivos. E aí você entra na rede social, às vezes você posta algo, principalmente as irmãs, posta algumas fotos,
E aí vem, desculpa a expressão que eu vou usar, mas vai vir uns canalhas, homens sem hombridade, e começa a comentar coisas acerca do corpo da mulher, da moça, e aquilo vai ofendendo, aquilo vai penalizando, que vai corroendo aquela jovem. Ela não se ama mais com o seu próprio corpo, ou vem outros comentários acerca do corpo daquela jovem, daquela moça, e ela começa então a perceber, puxa, eu não sou igual àquela a que eu sigo na rede social, eu não tenho o corpo daquela modelo, não tenho o corpo daquela atriz, eu não tenho aquilo que eles têm, aquilo que eles fazem, eu não faço. E aí a pessoa começa então a ficar retraída, começa a se excluir, começa a pensar só coisa negativa, até que vem a ideia, até que vem a corrupção, tirar a própria vida. Muitos que tiram a própria vida, eles não estão querendo a morte para si, eles querem resolver o problema, não querem mais sofrer com aquele problema. E quem sabe é o seu caso, você que me assiste também. E coloco aqui à disposição, e peço autorização para o professor Gilson, liberdade de falar, conto com os jovens, o movimento jovem está aí para isso. De você chegar, está lá o WhatsApp, passa aqui sempre o contato, para você mandar uma mensagem, no particular mesmo, para você dizer, pastor, eu preciso desabafar, eu preciso falar, tem algo aqui dentro que está aqui já corroendo o meu interior, eu preciso falar com alguém. Não tem confiança dos pais, e aí eu falo para os pais agora, às vezes o pai fala, isso é falta de Deus, isso é ficar muito tempo no celular, isso é frescura, isso aí é uma fase, isso aí não vai dar em nada, porque quem quer tirar a própria vida mesmo, não fica ameaçando, vai lá e tira. Palavra de paz. De gente que tem filho adolescente, que fala essas coisas. E o jovem diz, com quem que eu vou contar? E aí Satanás começa a enviar. Aí a pessoa vai para o quarto, começa a assistir aquela série, aquele filme. A série mostra acerca desse bullying que os jovens passam. Ela diz, olha, puxa, estou me identificando. Eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo que sofre o preconceito, que sofre a chacota, a humilhação. Eu faço parte desse grupo. Eu sou esse grupo. E aí esse grupo, ou parte desse grupo, na série, no filme, na TV, se mata. Ou acontece alguma coisa. E a mídia, maligna no momento, vai romantizar isso. E o jovem diz, eu faço parte desse grupo, esse grupo tirou a própria vida, a consequência também é eu tirar a própria vida. Então, cuidado, irmãos. As más conversações vão corromper, vão destruir. As más amizades, as más companhias. Tudo isso traz destruição. E aí, vamos lá para Mateus 16. Quem que nós somos, pastor? A qual grupo nós pertencemos? Muitas pessoas mesmo, não têm se encontrar na vida. E eu falo, irmãos, com pessoas com mais de 40 anos agora também, que não sabem o que fazer da vida, que já entraram em faculdade, já saíram em faculdade, já se formaram, já saíram do curso, já tentaram outros cursos, não sabem o que fazer. Eu vejo, uma vez eu atendi uma jovem, estava eu e minha esposa atendendo, e ela estava com dúvida acerca da faculdade. Ela estava terminando o ensino médio, e eu sou sincero, eu faço parte fiz parte dessa turma que não sabia o que fazer depois do ensino médio. Pense, 17 anos de idade, 17, 18 anos ali. E aí os pais, a cobrança dos pais, a cobrança da vida social, você tem que trabalhar, você tem que ter uma carreira. Se não tiver diploma, não tiver faculdade, você não é um zero à esquerda, é um Zé Mané, é um Zé Ninguém. Não é o que falam para a gente? A gente ouve muito isso. E essa jovem estava perdidaça, não sabia para onde ir, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aí vem aquelas tia, né? Tua prima, ela fez o quê? Medicina. Teu primo, olha lá, teu primo lá, advogado, né, que fala, né? Advogado, tá estudando direito. Aí fala até a posição que passou, né? Aí eu vi uma frase esses dias, irmãos, eu achei engraçado, não quero ofender ninguém, mas falaram assim, passei em primeiro lugar em medicina. Aí o que passou em 10º, tá na mesma sala que você. Falou, jogou assim, né? Aí eu passei em primeiro lugar em medicina. Que bom, glória a Deus, né? Triunfo. Mas o que passou em 10º vai estar na mesma sala que o primeiro. Então é importante, né, passar, entrar. E aí muita gente, não, porque o primo está fazendo direito, o outro faz medicina e tudo mais. E aí depois eu vi uma pesquisa, né, 80%, vou jogar alto agora, no quebrado, 80% das pessoas que falam assim, qual profissão que você queria ser quando era pequeno? Aí falava, não, eu queria ser professora, eu queria ser veterinária, eu queria ser médico, astronauta, policial, bombeiro, essas coisas. E aí a outra pergunta, você está nessa profissão hoje?
Poucos, irmão, poucos. Poucos falam assim, puxa, eu queria ser, ainda quero, mas não sou. Não menosprezando aqui o cargo de repositor, eu gosto muito quando eu vou no mercado, que às vezes a minha esposa está, né, quando a gente compra, a gente passa no corredor de sabonetes, aí eu vejo os sabonetes bagunçados, aí dá vontade de arrumar, irmãos. Desde pequenininho eu faço isso. Eu ficava preso no corredor do sabonete, arrumando sabonete. Gosto do negócio, de ajeitar, de organizar. Então, admiro o trabalho do repositor. Mas tinha um rapaz que disse, olha, eu queria ser tal coisa, eu quero ser tal coisa, mas hoje, infelizmente, eu só sou, palavras dele, eu só sou um repositor de mercado. Aquele sonho está ali ainda. E, né, passou já da juventude, né, um homem de 40 anos já falando isso. Eu tenho esse sonho de ser aquele negócio que eu queria ser desde pequenininho, mas eu não sou. Faço isso aqui para pagar as contas, comprar comida e sobreviver. Tem muitos jovens com crise de identidade. Isso é normal. É normal você ter dúvida acerca do seu futuro e aquilo que você quer fazer na vida. E não é fácil tomar decisão agora. Qual faculdade você vai fazer? Onde você vai entrar? O que você vai fazer da vida? Não é fácil tomar essa decisão. Os pais pressionam, e aí respeito aos pais, mas é algo penoso para os jovens, que não sabe o que quer, ou que acha que sabe, e aí quando entra no curso, começa então o quê? A pensar em trancar, a desistir do curso. E aí muitos desistem. Ah, não era isso que eu pensava, que era o curso. Não era tudo isso que eu queria. Eu acho que esse negócio não é para mim, não. Aí pula fora, desiste. E alguns nem voltam mais para a faculdade. Enterram os seus sonhos, enterram aquele desejo que tinha. Eu lembro, irmãos, que quando eu era pequeno, criança ainda, menos de 6 anos de idade, meus pais me perguntavam, a professora da escola, da terceira série, perguntou uma vez, o que vocês querem ser quando crescer? E eu falei, pastor. Eu acho que eu contei a maior piada que todo mundo já tinha ouvido no colégio, irmãos, que até a diretora riu. E ela nem estava na sala. Todo mundo riu. Risada. Mas foi na inocência mesmo, foi de verdade, irmãos. Eu falei, eu quero ser pastor. E aí, por que eu falo disso? Porque há uma essência que vem de Deus. Eu quero que você agarre essa essência hoje. Há algo em Deus que você pode encontrar e se encontrar. Em Mateus capítulo 16, para nós terminarmos, Mateus 16, versículo 13 em diante, Jesus faz um ibope aqui, irmãos. Conhece o ibope? Faz uma pesquisa de campo. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, os outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. E aí muda-se a pergunta, e disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o Pedro, tomando a palavra, diz, e Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Aí finaliza no 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, palavra que ele disse há pouco, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro ponto, Jesus pergunta, o que os outros falam a meu respeito? E ele teve resposta. A resposta foi meio doida, meio fora da lógica. Não, estão falando que o senhor é João Batista, estão falando que o senhor é Elias, estão falando até que o senhor é Jeremias. E um desses profetas, tem alguns outros evangelhos que mostram assim, que alguns dos profetas que ressuscitou dos mortos. Jesus era João Batista? Jesus é Jesus. Jesus era Elias? Jesus é Jesus. Jeremias, outro profeta? Não, Jesus é Jesus. Jesus sabia quem ele era. E aqui tem lição para nós. Ele sabia quem ele era, e de onde ele vinha e para onde ele iria. Ele estava convicto disso. Mas ele faz a pesquisa. E agora ele muda a pesquisa para o grupo dele, para os discípulos. E vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? E aí vem o Pedro, relação do céu, diz, o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. E falou isso com autoridade, porque veio de Deus aquela resposta. A frase que eu quero que você guarde, aquilo que os outros falam ao nosso respeito, não altera, não deve alterar quem realmente nós somos. Você é quem você é, não que os outros dizem o que os outros pensam.
Em primeiro lugar, encontre a Jesus. Tenha a revelação de quem é Jesus, de quem é Deus. Procure conhecê-lo e ele vai te revelar: você é aquilo que eu lhe criei. Ele disse para Pedro: Pedro, você é Pedro, você não é João, você não é Tiago, você não é qualquer outro nome, você é Pedro. Jesus diz: você é essa pessoa. É a melhor decisão que nós temos, entregar a vida para Jesus e andar com Jesus, para que ele nos revele quem realmente nós somos e qual é a missão dele para a nossa vida. Jesus dá uma missão para o Pedro: apacentar, coordenar a igreja, dá a ele uma missão, como me deu uma missão quando era criança ainda. Eu entendi a missão que Deus me deu. Foi difícil a jornada, o percurso? Claro que foi. E não é fácil o percurso para ser um médico hoje. Louvado seja, e que Deus abençoe todos os professores, os médicos, os paramédicos. Irmãos, o caminho não é fácil. Até chegar lá e ser um doutor, ser um médico e fazer uma cirurgia, o caminho não é fácil. Então não queira facilidade nos caminhos. Nós não vamos ter isso. Vai ser difícil. Agora, se nós andarmos com os grupos que só aceitam o fracasso, que só aceitam a derrota, no final da vida, no final do percurso, estaremos igual a eles, ou pior do que eles. Mas se andarmos com Jesus, ele vai dizer o que nós somos e qual é a missão que ele tem para a nossa vida. Deus nos comissionou, todos nós temos uma missão. Eu falo, nós não somos obras do acaso, não somos alguém que Deus disse: puxa, nasceu, e agora o que eu faço com você? Fica aí um pouquinho, eu já resolvo o negócio aí. Não. Antes de nascer, a palavra de Deus diz que ele já conhecia a nós e já sabia até o nosso nome. Deus tem uma missão para você. Você que me assiste em casa também. Deus tem uma missão para todos nós. E você só vai ser feliz, só seremos realizados, apesar das dificuldades e das aflições do mundo, teremos bom ânimo por estarmos acreditando fielmente que Deus está no controle da nossa vida e que estaremos cumprindo toda a missão e todo o plano que Deus tem para a nossa vida. Não sei qual dúvida você tem, mas pare hoje de ouvir as más conversas, os maus exemplos e siga os bons exemplos. Passou, mas lá no colégio, faculdade, onde eu moro, ninguém é o bom exemplo. Então começa por quem? Por nós. Comece a ser o bom exemplo, a incitar as pessoas, a mover as pessoas a ter sede da palavra de Deus, a buscar a Deus. Diga para Deus isso. Deus, que se não tem ninguém influenciando a minha casa a ser de Deus, que eu seja esse influenciador em nome de Jesus. Amém? Se você pode, vamos ficar de pé? Você de casa também, em nome de Jesus. Toda alma, toda vida é importante. Todos são importantes. Todos, todos, todos. Todos os dedos das mãos são importantes. Todos os membros do corpo são importantes. Quem sabe você já disse isso: eu não presto para nada. Não valho nada. Você vale muito. Você tem muito valor para Deus. Você tem uma missão dada por Deus, que através da sua vida muita gente vai ser abençoada e vai ser impactada. Através da sua vida muita gente vai ser abençoada e vai ser impactada em nome de Jesus. Então, se passou por sua cabeça tirar a vida, se passou por essa cabeça abrir mão de tudo, lança aos pés da cruz todo esse sentimento hoje. Se arrependa hoje, se entregue para Jesus hoje. Fala: Jesus, toma na minha mão e me leva, me conduza. Eu quero andar continuamente no meio daqueles que são de Deus. Não voltei lá em Ezequiel, mas a Bíblia diz que o leãozinho andou no meio dos leões. O leãozinho, por natureza, cresce e vira o quê? Leão. Ele já era leão. Ele só precisava andar no meio dos leões para aprender a fazer o que os leões faziam. Ele já era leão. Não precisava ninguém falar para ele que ele era leão. Ninguém precisa falar para nós, irmãos, daquilo que Deus já falou conosco. Então, o que fala a nosso respeito, o que digita a nosso respeito nas redes sociais, aquilo não pode e não vai alterar quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Ele nos chamou e nos separou para sermos dele. Se entregue, ele vai cuidar de você em nome de Jesus.